Alô pessoal, tenho demorado a gravar vídeos aí por vários motivos aí que não vem ao caso. Eu tô aqui com Dan Keeley e a sua Síndrome de Peter Pan, um livro que eu descobri, um autor que eu descobri por acaso. E falando um pouco do Dan Keeley, ele, na verdade, tem pouco material dele na internet. Se procurar aí, vocês vão achar tudo menos Dan Keeley. Vão achar um outro lá, paisagista lá, se não me engano, tem o mesmo nome. Mas no próprio livro tem aqui: nascido e educado em Illinois, Dr. Keeley graduou-se em PhD na Universidade de Illinois, fez parte da equipe de psicólogos do VA Hospital em Danville, em Illinois, é administrador psicólogo do departamento da Corregedoria de Illinois, divisão juvenil. Dr. Dan Keeley já publicou 3 livros de sucesso editorial e tem o seu próprio programa de rádio em Chicago. Supervisiona seminários, workshops nessa área e também escreve artigos para, que tem aqui algumas revistas, bem como para os jornais especializados no campo de relacionamento dos adolescentes e familiares. Keeley mantém um consultório particular em Chicago, onde reside. Eu consegui achar dele, muitos vão achar de um outro Keeley, mas não é o Dan Keeley. Inclusive ele escreveu também o Síndrome de Wendy, né, para lembrar também o Wendy e Peter Pan. Então é um livro interessantíssimo, apesar de não ter concluído o livro. Estou ainda nos primeiros capítulos e eu fiz um resumão aqui, só para se ter uma ideia, quem se identificar com esse fenômeno, essa síndrome, né, vou considerar aí o resumo, né. O autor começa dizendo que a síndrome não é uma doença, mas atrapalha a saúde mental da pessoa, causado por um tipo de padrão social, né? Esse padrão social que se repete seria essa síndrome, né? Síndrome de Peter Pan. E o autor recomenda tomar as rédeas, né? Você me lembrou Augusto Cury, né? Tomar as rédeas da vida adulta, deixando a fixação pelo glorioso passado em uma das primeiras recomendações do autor. Aí ele vai narrar aqui traçar um perfil aqui, mais ou menos, das pessoas irem se identificando, e o resto desse primeiro capítulo ele vai traçar todo o perfil dessa pessoa. E aí, através desse perfil que ele conseguiu mapear, lógico, ao decorrer do livro ele vai mapeando, se aprofundando cada vez mais, mas ele vai esboçando cada vez mais esse perfil que seria do correspondente à síndrome, né? Aí eu coloquei aqui: por narcisismo, irrealísticos egos creem poder e dever pôr em ação tudo que suas fantasias sugerirem. Obter a aceitação dos outros parece o único meio de eles se aceitarem. São pessoas frágeis, né? Precisam a todo custo ficar mostrando aí o que estão fazendo, como se estivessem resgatando o tempo. Esses que acordaram, né? E os que não acordaram também, né? Essa ideia infantil de querer sempre criar situações de aceitação, né? Essa falta de confiança, né, que leva esse resgate, e aí um resgate para uma futura aceitação, ou mesmo essa constante busca por aceitação, né? A aceitação deles depende eu acredito que à medida que as pessoas ficam assim, lógico, uma maturidade tardia, mas à medida que eles vão amadurecendo, aí fazendo uma conversa com o autor, né? Elas vão amadurecendo, elas vão querendo podar esses cantos aí de sereia, né? Elas começam a fugir, né? Começam a, digamos, podar mesmo, procurar caminhos mais seguros, né? E aí, lógico, eles vão recorrer também à autoafirmação, né? Tentativa de se autoafirmar, mas agora num caminho mais seguro e um objetivo mais concreto, diferente da primeira fase que ele vai falar aqui, que é essa fase da aceitação, mas com base em fantasias, né? Então, uma coisa é você buscar realização, eu acredito que a maioria das pessoas buscam também, em certa parte, essa realização, almejando algum tipo, uma espécie de glória, né? Sentimento de dever cumprido e tal, mas a diferença é que alguns acordam para isso cedo, né? Mesmo que soe negativo, porque
dificilmente a pessoa consegue ir atrás desse futuro sem considerar também esse narcisismo, né? Mas o problema é quando acontece de forma tardia, sabe? Então mais adiante a gente vai ver, vai ser essa busca, mas com culpa, né? Com constrangimento. Mas essa fase infantil, aqueles período infantil, eles são, apesar dessas fantasias aí sugerirem esse mundo de fantasia, eles precisam da aceitação dos outros para se sentirem, para eles próprios se aceitarem, né? Eu acredito que relacionamentos de pais aí, ele não vai se referir a isso no livro, mas com o relacionamento dos pais separados, eu acho que isso potencializa, né? Não é um fator determinante, mas potencializa aí, fazendo uma conversa maior com o livro, né? Quer dizer que ele tenha dito isso, até porque ele não dá exemplo de separação dos pais, né? Ele sempre fala aqui do casal e tal. Mais pra frente a gente vai tratar disso, mas eu creio que sim, atrapalha ainda mais essa falta de segurança, né? Que depende da aceitação dos outros, no caso, que venha a causar essa dependência, né? Que venha a causar essa dependência. Aí ele continua, fazendo aqui uma síntese, né? Pessoas nesse quadro são muito tristes, para elas a vida é uma total perda de tempo. Costumam camuflar a tristeza com vivacidade e piadas. Eu me vejo muitas vezes lendo esse livro. Muitas vezes costuma acontecer isso mesmo, né? As pessoas, elas têm aquele sorriso, aquele estado de espírito alegre, mas que na verdade esconde as suas tristezas, né? Ou por se achar inadequado, ou inconforme, ou desajustado, né? Ou desajustado, mas acontece muito isso mesmo. Isso aí não é algo muito distante, principalmente da realidade atual. Eu não tenho referência se esse autor está vivo ainda, e muito menos aqui a data do livro, né? Se por acaso eu achar a data do livro aqui, eu vou, em algum momento, em alguma parte do livro aqui, deve ter alguma referência de data. Eu posto mais à frente do livro aí, só uma curiosidade referente a... Eu estou aqui com a 24ª edição e... deixa eu ver se tem mais uma informação aqui. Se não me engano aqui é de 83 ou 94, né? 83 ou 94 são as duas datas que eu tenho aqui de referência aqui da idade do livro, mas vamos lá, não importa, vamos continuar. Eu fiz outras anotações aqui com relação ao perfil, né, do Dr. Dan Keeley, a respeito do perfil da pessoa, para exigir um pouco de atenção com relação a esse perfil, né. Tem sorriso insinuante, causando sempre boa impressão. Então, uma das características é o sorriso que impressiona. Quantas mulheres não caíram nesse ponto aí, né? Um cara que parece ser uma coisa, mas na verdade é um infantil, né? Que tem aquele perfil todo de maduro, mas não consegue ter responsabilidade para assumir um filho ou algo do tipo, né? Outra observação aqui, segundo colocado por ele aqui, que raramente se sustentam, demoram a sair da casa dos pais. Acho que está muito atual essa observação aqui. São inconstantes nos relacionamentos, com preferência pela solidão ou relacionamentos irresponsáveis. Outro detalhe também, né? Outra observação aqui, costumam levar os estudos na brincadeira, criando atrasos de formação, crises de conduta quando mais velhos. Outra observação aqui, na profissão são instáveis, não gostam do trabalho, reagindo por obrigação, não se esforçam para melhorar, às vezes se acham indignos, costumam ser negligentes, apresentam expectativas irrealistas, terminando com culpa por ainda não terem se encontrado. Costumam tentar sempre esconder os traços por trás de uma máscara de maturidade. Costumam apresentar emoções inadequadas. A tristeza pode manifestar-se como alegria forçada, brincadeiras imaturas, com risadas nervosas. Costumam ter dificuldades para expressar amor. Egocêntricos acabam manifestando frieza por não saberem o que sentem. Procrastinação, constante adiamento das obrigações. A culpa desse adiamento leva o sujeito no futuro a buscar sempre algo a fazer, tentando reparar o tempo perdido.
pode apresentar dificuldade de construir amizades, são inconstantes e se movem por impulso, procurando mais os amigos do que a família. Sentem necessidade de pertencer a um grupo. O total isolamento deles. Sofrem de pensamentos mágicos, culpando os outros por seus enganos, falta de capacidade para admitir erros, abusando de drogas com um pensamento de fuga. Raiva e culpa podem afastá-los dos pais, a não ser quando precisam de dinheiro. Podem manifestar repentes de ira, seguidos de desculpas, desejo de libertação, misturados com falta de coragem. Sua imaturidade pode atrapalhar seus relacionamentos a ponto de afastar possíveis namoradas. Seu medo de ser rejeitado leva a ocultar sua sensibilidade por trás de uma atitude machista, cruel e impiedosa. Costuma dar provas infantis de virilidade. Sua carência é mantida, mesmo que velada, precisando se sentir no controle da relação. Anseia partilhar sua sensibilidade, porém teme a zombaria dos amigos. É isso aí, galera. Eu fiz um resumo aqui desse primeiro capítulo aqui, então fica a dica do livro aqui, Síndrome de Peter Pan. Não é um livro muito comum, tem também a Síndrome de Wendy também, que vou trazer também no canal, mas por enquanto vamos ficar com esse livro aqui e futuramente mais coisas sobre Aristóteles, depois Platão. Então a dica é Dan Keeley, Síndrome de Peter Pan. Até mais.